Hoje a gente vai ter um momento muito especial. Estou tendo o prazer, a honra de receber aqui a Eneida para uma sessão de consultoria individual. Eneida é uma terapeuta incrível, não vou apresentá-la porque ela vai se apresentar melhor do que eu, mas ó, não é nem para piscar. Se você é coach, se você é terapeuta e se você quer aprender mais sobre como movimentar a sua agenda, como criar uma carreira sólida, esse vídeo é para você. Se você é uma pessoa que quer mais alinhamento para a vida, se você quer se encontrar para seguir mais forte, esse momento é para você também. Eneida, seja muito, muito bem-vinda a esse momento. Eu vou pedir para você começar mostrando quem é você dentro desse universo terapêutico, né? O que você faz, que tipo de soluções você tem trazido, que eu sei que são maravilhosas, né, para o mundo. Então, tá com você. Olá, é muito feliz aqui minha participação com a Eliane. Sou uma grande fã. Conheci a Eliane no YouTube, vocês acreditam? Procurei lá algumas questões sobre a parte de como me profissionalizar, passar uma sensação de estar posicionada como uma terapeuta empreendedora e encontrei a Eliane e segui e vi todos os vídeos, adorei. Vi tudo em sequência, assim, ó. Me alimentei daquele conteúdo e resolvi agora estar com ela. Estou muito feliz. Então, meu nome é Eneida Hanna. Eu trabalho como terapeuta a partir de uma visão da psicologia transpessoal, que é quando a gente entende o ser humano para além do comportamento, do corpo e da mente, mas também trazendo uma pegada espiritual e energética dos pontos de vista daquilo que a pessoa está vivendo no cotidiano. Minha entrega maior é que a pessoa se sinta em paz com ela mesma, com as escolhas que ela vem sendo feitas durante toda a sua vida, a partir de um olhar de que ela é muito além do que só se apresenta ali, na vida e nas relações materiais. Ela se sente completa, ela sente que ela também ouve o próprio coração quando a gente está dentro desse projeto terapêutico que a gente faz em sessões individuais ou em pacotes onde eu acompanho essa pessoa, principalmente usando muito da intuição dela mesma para se descobrir, se sentir em paz consigo mesma e aproveitar, né? E buscar soluções para suas questões, porque questões a gente tem o tempo inteiro, a gente está o tempo todo fazendo escolhas. E aí é muito bom quando você tem alguém para caminhar com você, e aí no caso sou eu, que acompanho essas pessoas que estão comigo com muito amor, para entender que você é muito mais do que só pai, mãe, os comportamentos que você foi prosseguindo durante a vida com eles, criando hábitos, mas também um ser espiritual. Então, a partir desse olhar, a gente consegue se expandir e trazer para a vida daquela pessoa muito mais assertividade, clareza e tranquilidade nas suas escolhas de vida. Um beijo, espero que todos aproveitem esse momento onde nós vamos compartilhar um pouco daqui da minha vontade de fazer dos meus atendimentos cada dia mais assertivos, mais favoráveis àqueles que estão comigo. Eu desejo muito que os meus pacientes e os meus mentorandos, porque eu também mentoro, sintam-se cada vez mais condizentes com a sua essência e com seu propósito de vida. Então, eu estou aqui com a Eliane na busca de que ela, através dos conhecimentos dela, possa também agregar para mim como profissional, mas também como ser humano. Então, um beijo, espero que vocês aproveitem muito. É muita amorosidade, né, minha gente? É muita amorosidade. Eu olho para a Eneida e a primeira coisa que eu vejo é essa amorosidade. Mas tem uma pergunta, Eneida, que sempre paira na minha cabeça. A nossa geração, muitas vezes, não disse quando era criança, eu quero ser terapeuta, eu quero ser coach. Isso veio depois, né? Quando foi? Como foi que aconteceu esse seu despertar para você tomar a decisão de ser esse instrumento para a transformação das pessoas? Como isso aconteceu na sua vida? O que estava acontecendo que fez você dizer, não, é isso que eu quero agora?
Nossa, senta que lá vem história. A Eliane já sabe que tudo que eu falo, eu passo toda uma história antes para conseguir responder no final. Isso tem muito a ver comigo, com o meu tipo de atendimento também, porque eu gosto que a pessoa venha trazendo a jornada que ela vai fazendo durante a vida até chegar naquele ponto de hoje e para a gente ver o que vai além, né, para a vida dela. E na minha jornada, eu sempre gostei de psicologia. Quando eu era criança, na escola, existia a possibilidade de fazer psicoterapia e eu, lógico, né, com 9 anos, tomei a providência de ir sozinha buscar, fazer psicoterapia. Né? Sentei na frente da psicóloga e falei várias coisas e ficava prestando atenção no que ela falava para mim. Me apaixonei. Desde então, eu sempre fiz terapia. Então, eu sempre fui apaixonada por esse mundo. Eu queria, na escola, fazer algo com relação ao outro, que eu pudesse auxiliá-lo. Mas psicologia estava muito longe para mim. Meus pais exigiam que eu tivesse um trabalho que me desse estabilidade financeira. Até porque eu tinha processos familiares, o que me ajudaram a chegar aqui até hoje, gente, porque tudo que a gente vive nos transforma e nos molda para que a gente possa fazer daquilo um ótimo bolo para seguir em frente muito melhor. Então, eu escolhi fazer algo na gestão pública, porque afinal eu estaria concursada. Também ajudaria o todo, o público, todas as pessoas, e migrei para essa área. E me dei muito bem, sempre mudei de setores, trabalhei muito tempo com saúde pública dentro da administração estadual. Então, lá eu sorvia daqueles psicólogos que estavam lá trabalhando saúde mental, e eu adorava aquilo, e aquilo foi tomando um espaço no meu coração. Eu continuei sempre fazendo psicoterapia, depois eu fiz análise por 10 anos, fiz comportamental, e parei na transpessoal, quando eu tive a oportunidade de conhecer a psicologia transpessoal, e eu senti que tudo aquilo que eu tinha também de conteúdo espiritual em mim, ou seja, todas as religiões pelas quais eu já tinha passado e aprendido muito, é, todas as minhas crenças validadas por uma área da psicologia, eu falei, agora sim, é isso que eu gostei. Eu quero fazer isso. Eu quero que as pessoas possam entrar dentro do consultório e sentir que, para além delas estarem falando delas mesmas, da família, das questões de traumas, elas também possam falar das questões espirituais. Aí aquilo me deu um clique, sabe? E aí eu comecei a trabalhar essa questão, eu vou ser terapeuta, eu não vou ser terapeuta, eu vou deixar de ser servidora para ser terapeuta, e aí, gente, começa aquela confusão dentro de você, porque você gosta de muitas coisas na sua vida, né? Você ama estar lá com seus colegas de trabalho, mas aí você também ama estar dentro de consultório. Então, eu estudei psicologia transpessoal, comecei a atender, fiz outros cursos da área energética, vários cursos, na verdade, e isso é uma questão, né, que os terapeutas têm, eles vão fazendo curso, porque é tão gostoso a gente aprender e saber mais, e senti a necessidade de aplicar mais, então eu comecei a atender, assim, 7 horas da manhã, 9 horas da noite, por quê? Porque no meio do dia eu tinha que trabalhar lá, fichada, como servidora, né, eu era concursada, eu passei no concurso, e aí eu resolvi que ficar montando os dois cavalos estava deixando minhas pernas distendidas e eu precisava dar vazão a alguma dessas áreas. Como já tinha passado 15 anos na administração pública, eu, com muita coragem, peguei a trouxinha, me despedi diante de um processo que eu tinha vivido lá com muito carinho e feito acontecer. Então, eu pensei assim, esse é um bom motivo para que eu possa comemorar, celebrar uma vitória grande como servidora e todo esse processo e migrar para a área terapêutica. E vim, gente, fui meditar bastante, fiz Vipassana, vim para o mundo das terapias, vim atender, já tinha pacientes que eu já atendia mesmo quando era servidora, e aí me dei com uma questão que talvez eu não tinha buscado entender direito, essa questão do empreendedorismo,
do profissional autônomo, porque afinal eu tinha passado a vida inteira como concursada. E lá a gente tem diversos desafios, mas a gente vê a vida assim, olha, no mês que vem eu tô aqui de todo jeito, né? E é até mais leve, que a gente trabalha com muita vontade e não pensa que ninguém vai te despedir realmente. Mas aqui a gente tem, como terapeuta, ou coach, ou mentor, né? A gente tem desafios diferentes, porque a gente está lidando com um público muito sensível, que estão vivendo questões diversas. A gente precisa adentrar esse mundo dessas pessoas e elas precisam entender e investir no próprio trabalho. E elas investindo no próprio trabalho de si mesmas, a gente também vai ganhar, porque a gente vai ter esse aporte financeiro e vai estar com elas ganhando conhecimento com tudo que elas estão agregando na vida delas, né? Diante do nosso processo. E aí eu falei, meu Deus, agora eu preciso estudar empreendedorismo. Eu não sabia, eu pensei que eu ia vir aqui para o consultório e começar a atender todo mundo. Eu ia ter meu escritório, eu estou aqui no meu escritório, eu ia atender os online e no consultório ia atender os presenciais e só isso. Mas não é só isso, é muito mais. A gente precisa de uma mentora, assim, igual a Eliane, para nos conduzir, uma pessoa que tem mais experiência, uma pessoa que já fez essa mudança, né? Antes que a gente ter a mentoria é muito importante, né? A gente percebe que todas as pessoas que se destacaram, eles têm algum mentor, eles têm alguém que já passaram um pouco por aquilo que você viveu e podem te passar. Ele não tem toda a experiência do mundo, gente, mas o que ele tem, se a gente usar para a gente com muita boa vontade, a gente cresce. Então, estou crescendo muito com a Eliane e por isso eu procurei a mentoria, porque eu quero ainda melhor oferecer o meu trabalho para as pessoas que estão comigo no processo terapêutico. É isso. Isso tudo. Que linda! É interessante, você trouxe alguns pontos muito interessantes. Primeiro, eu queria saber uma coisa: há quanto tempo você está só como terapeuta? Quantos anos faz? Até que Eu, faz um eu ano, né? faço. Eu fiz um ano só como terapeuta, Tá. agora em agosto. Então, está começando essa jornada, né? É interessante isso. Porque quando você fala de mentoria, eu também tenho mentores, óbvio, né? Sempre teremos, né? Se Deus quiser. Sempre teremos pessoas disponíveis para dar a mão. E eu falo que nós somos encurtadores de caminho. A pessoa sempre vai poder caminhar sozinha, cair muitas vezes, ralar o joelho, levantar, começar de novo. Às vezes pega o acostamento, né? Falo que a vida tem uma estrada. Às vezes você se perde porque você pegou o acostamento, foi para uma via errada, e aí você demora muito mais tempo para chegar no seu objetivo. E a mentoria, o Despertando Potencialidade, para mim, ele é um encurtador de caminhos. Você vai fazer do seu jeito, dentro da dinâmica que você acredita, mas vai chegar sem precisar desviar, muitas vezes, por falta de conhecimento, por falta de experiência. E isso vai fazer o seu objetivo se concretizar. Então, esse é um ponto da sua fala. Um outro ponto que eu acho muito importante, você trouxe assim: meus pais queriam que eu tivesse estabilidade financeira. É tão curioso, né, como a gente acredita que um emprego fixo, um salário fixo, certo, vai trazer a estabilidade que nós precisamos na vida. E muitas vezes eu vejo pessoas que são concursados, que são funcionários públicos ou que são colaboradores de empresas mesmo, completamente adoecidos do ponto de vista emocional, do ponto de vista espiritual, com uma vida sem sentido nenhum, preso naquele piloto automático, trabalha, paga conta, como se a vida fosse só isso, e não conseguem se encontrar para viver uma vida que tenha sentido, né? Muito da nossa missão enquanto coaches e terapeutas, para mim, é ajudar as pessoas a resgatarem esse sentido de estar aqui nesse planeta. Deve haver algum propósito, seria insano, na minha percepção, e eu respeito a percepção das outras pessoas, mas na minha seria insano um criador tão sábio colocar um monte de bonequinho num planeta para eles só trabalharem e pagar a conta. Não faz sentido isso. Deve haver uma missão de cada um propósito, algo que transcende. Por isso a terapia transpessoal é tão forte, né? Porque você vai além do óbvio, além das obrigações cotidianas que lhe impõem tanto.
além do conceito geral de felicidade, que está deixando muitas pessoas infelizes, que não está cumprindo o propósito. Porque às vezes as pessoas se prendem a uma questão material como se aquilo fosse único. E quem disse que terapeuta não tem estabilidade financeira? Quem disse que coach não tem estabilidade financeira? É exatamente esse o nosso propósito. Por quê? Aí, Eneida, eu vou te falar de uma coisa que acontece. Às vezes, quando eu vou falar de dinheiro, as pessoas pensam: ah, mas eu pensei que era um dom. Ah, mas eu pensei que você fazia isso porque você amava. Eu amo. Eu amo muito o que eu faço. Você sabe, todo mundo sabe disso. Acontece que, se você não põe concretude para ter uma carreira sólida, você vai acabar desistindo. Porque a vida está aí. Porque você paga as suas contas com dinheiro. Então, muito do meu propósito de estar aqui, ajudar você, ajudar as pessoas que estão assistindo a gente, a realmente construírem uma carreira sólida, é porque eu entendo que cada coach, cada terapeuta que desiste da carreira porque não conseguiu a tão sonhada estabilidade financeira, perde ele e perde o mundo, que não vai ter essa pessoa disponível para ser esse instrumento. Então, eu fiz realmente disso um propósito de vida, de ajudar coaches terapeutas a vencerem suas inseguranças, a lotarem suas agendas, não pela agenda lotada, mas porque isso vai trazer a estabilidade financeira necessária para que ele continue atuando, continue fazendo outros cursos, continue investindo no conhecimento, continue provocando experiências na própria vida e na vida das pessoas. É necessário a estabilidade financeira. Eu concordo com os seus pais. Às vezes a gente só procura um meio que parece que é o melhor e nem sempre é o melhor para a gente, né? Então, eu quero te fazer agora uma pergunta bem prática, assim. Você começou, né, essa jornada há quase um ano como terapeuta em tempo integral. O que tem sido agora, depois de um ano, mais desafiador para você e que eu posso te ajudar? Pergunta super prática, hein? Primeira coisa que eu posso te responder é me organizar para saber o que tem sido um empecilho, um desafio, é algo que é preciso elaborar, aprender. Porque eu já percebi isso em mim e em vários colegas, né, que trabalham junto, é que a gente às vezes nem sabe tudo que a gente tá com dúvida, né? Tem dúvida, eu tenho medo, eu tenho vergonha, eu não quero me expor, é, é, eu não sei quanto cobrar, tem muitas dúvidas. Com muito estudo, eu já fui reelaborando algumas coisas, né? E testando comigo mesma, mas ainda falta. Eu acho que sempre vai, porque a gente é inerente a essa falta, né? Do próprio ser humano, segundo Freud, né? Mas sempre vai poder ser lapidado, ter um retoque, ter um embelezamento daquilo que você faz. Exatamente, gente, para conquistar o outro, né? Porque eu acho assim tão gostoso quando você conquista a pessoa, e eu percebo assim, que às vezes a gente coloca lá, eu atendo tais técnicas, e aí o outro tem que escolher igual um cardápio, né? Isso não conquista, né? E as pessoas estão tão necessitadas assim de receberem esse convite, de entrarem numa atmosfera, de embarcarem com você, né? Então você é esse grande outro que está fazendo esse suspiro acontecer naquele ali que já estava com vontade, está com um pezinho para começar a fazer terapia e a se transformar. Então, hoje, eu gostaria de envolver esse meu paciente nessa atmosfera de eu vou realmente me entregar a um processo terapêutico e que esse processo terapêutico seja realmente profundo, porque eu tenho alguns tipos de atendimentos diferentes, né? E eu tenho atendimentos que eles são pontuais. Eu, por exemplo, atendo com
a leitura de oráculos, e dentro desses oráculos atendo muito com o baralho cigano, que eu acredito ser um oráculo muito eficiente, pois é simples e toca o coração das pessoas. E aí, a pessoa gosta muito, sente-se muito bem, leve e vai para a vida. A sentir quem ela volta, né? E aí eu começo a ver a necessidade de oferecer para aquela pessoa que ela esteja ali em processo terapêutico por um pouco mais de tempo, para que ela possa elaborar, mas também consolidar tudo aquilo que ela viu naquela sessão terapêutica. E isso hoje, para mim, é um desafio. Muitas vezes, até hoje, eu só testei, né, e validei processos em que eu vendo 4 sessões. E para vocês terem noção, no começo eu nem queria fazer isso, porque a psicologia, né, uma parte dela entende assim, que é uma busca do outro. Então eu preciso, como terapeuta, ficar aqui no aguardo, o outro tem que vir, né, bem lacaniano. Mas não, hoje eu vejo de forma diferente, eu vejo isso que eu estou trazendo para vocês. A gente tem que conquistar, inspirar, trazer, envolver, porque às vezes o que a pessoa está precisando é só disso, né? Alguém que esteja um colo amoroso para ela. Então, hoje eu gostaria, eu percebo que seria muito mais eficiente oferecer também, ofertar, né, um pacote de mais sessões, por exemplo, de 8, de 10 sessões, onde a pessoa já se compromete e ela está investida, de estar pelo menos ali 2 meses, 3 meses com você. E por enquanto eu só fechei assim de 1 mês, porque foi aonde até então eu consegui, né, me colocar, mas eu quero ir além. Eu queria saber de você, Eline, como eu posso fazer para envolver a pessoa que já está com esse desejo, né, que já busca se conhecer, para um pacote de mais tempo comigo, para que ela possa se inteirar dela mesma e consolidar esses conhecimentos junto de mim por um período maior, mais extenso, por exemplo, 10 sessões. Tá. Então, eu vou tentar traduzir aqui nas minhas palavras a sua pergunta para você me confirmar, para eu não lhe responder nada errado. Isso é uma coisa que eu faço muito dentro do atendimento também. Quando eu estou com um cliente que ele me traz tudo muito contextualizado, eu repito como eu entendi para confirmar com ele se é isso que ele está me dizendo, porque às vezes a minha percepção não coincide, às vezes coincide. Então, o que a Eneida quer é entender como engajar melhor os clientes em processos de 8, 10 sessões. Como fazer a pessoa entender que isso pode ser necessário ou quanto isso é importante. É isso? Isso. Isso, perfeito. Está pronta para mudar essa percepção? Porque eu vou lhe ajudar a mudar com a sua informação. Você me disse que você fez processos de 10 anos. Já pensou o quanto você teria ganho desse processo se ele fosse só 1 mês? Você mesma passou por processos terapêuticos muito longos. Então, da sua própria experiência de vida, eu imagino que você traz com muita clareza essa percepção de que a mudança é um processo. Ela não é um ponto. Ela é um processo. Sabe como eu faço muito, Eneida? Eu falo para os meus clientes assim: nós vamos entrar num túnel e eu vou segurar a sua mão. E aconteça o que acontecer, eu vou estar lá com você. Você não contrata sessões. Eu não vendo sessão. Eu vendo um processo. Mas eu preciso determinar sessões para que a gente possa mensurar. Então, em geral, eu fecho programas de 10 sessões. Isso não quer dizer que a gente não vai fechar outros de 10. A gente vai de 10 em 10. Pode ser que a gente precise de mais 10, porque a sua vida vai mudar. Quando a gente começar, você vai ter outros desafios. E a gente talvez precise de mais sessões, e tudo bem. Mas nós vamos trabalhar de forma muito objetiva, para que toda mudança, toda melhora que você der conta de fazer seja feito dentro dessas sessões. Só que quando a gente sobe uma montanha, às vezes, na base da montanha, eu tenho uma visão. Quando eu subo um pouco mais, eu consigo ver além. Os desafios são outros.
E à medida que eu vou subindo, a minha visão expande. Por isso, algumas vezes, os desafios serão outros e aí nós fecharemos outros processos. Mas a gente fecha programa de 10. Em geral, eu fecho de 10. Porque eu de verdade entendo, e aqui tem um ponto muito importante. Você precisa acreditar no seu discurso. Não é um discurso vazio. Eu acredito nisso. Que a mudança é um processo. Não vai acontecer em uma sessão. Eu falo que cliente de uma sessão é cliente desgarrado. Você deixou ele sozinho. Você acendeu a lâmpada e ele viu que o mundo maravilhoso existe, mas ele não consegue chegar lá. Tem uma fala que eu uso muito nas minhas sessões experimentais e que para mim é muito verdadeira, que é: o meu papel é levar você onde você não consegue ir sozinho. O meu papel é levar o meu cliente onde ele não vai só. Então, imagina que a gente entrou numa floresta. Aí eu te mostrei que lá do outro lado da floresta tem um reino encantado. Eu não posso colocar você na floresta e ir embora. Porque se você soubesse ir sozinho, você já teria ido. Se você está aqui na minha frente, é porque você ainda não consegue ir só. Eu quero te preparar para você caminhar só. Mas tem coisas que você ainda não consegue ver. Então eu vou acender essa lanterna junto com você. E nós vamos enxergar os caminhos juntos, sempre provocando essa evolução, esse olhar mais expandido, novas percepções, novas redes neurais, de forma que você consiga chegar lá. Se eu falar assim, eu lhe convenço? Agora eu estou lhe perguntando. Sim, é, eu já estou convencida, né? Porque, como você disse, isso sempre fez parte da minha vida, de fazer terapia por muito Não tempo é? e fazer processos. E eu vendo também quatro, 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 a pessoa fica comigo fazendo quatro por um ano. Porque a gente, depois que a gente passa por um processo, a gente quer abrir outro, e a gente quer abrir outro, e é uma delícia. Mas como quebrar objeções da pessoa que só quer, não, eu só quero uma sessão com você. Eu não sei se eu posso pagar às 10, eu não sei se eu posso estar nas 10. Ah, perfeito. Às vezes o cliente traz isso, né? Fica alto, não sei se eu vou gostar, não é? Então, eu penso que a primeira coisa para você quebrar essa objeção é você mostrar que durante esse processo de mudança, novas percepções vão acontecer e ele pode precisar desse apoio para seguir adiante, para dar o próximo passo. Que uma sessão só vai despertar. Em uma sessão, se alguém me chama e diz: Eline, eu queria só uma sessão com você, bem pontual. Aí eu falo: tudo bem. Imagina que a gente tem um mapa. Um mapa. A gente vai botar um alfinete. O risco é você querer conquistar o mundo e eu não vou poder te ajudar. Então eu falo até isso com muito bom humor, sabe? O risco que você corre é você desejar conquistar mais. E isso é um jogo de palavras, claro, né? Assim, como se fosse uma coisa ruim, mas é uma coisa ótima. Não quer dizer que eu não atendo para uma sessão. Eu atendo, mas o tempo todo nessa sessão eu busco ajudar o meu cliente a perceber que juntos nós poderíamos ir muito mais longe. Se ao final da sessão ele decidir encerrar ali, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas, em geral, se você tem a intenção de acender essa lanterna, né, e tem uma comunicação intencional para isso, em geral, a pessoa sai percebendo o valor de um processo, ao invés de uma sessão. Então, para quem está começando, o que eu recomendo muito? A sua primeira sessão, ela tem que ser muito bem estruturada. Eu criei um método, né, para a primeira sessão. Ela tem que fazer o cliente chegar naquele. Ela não tem que resolver as coisas. Na minha percepção, a primeira sessão, ela tem que fazer a pessoa perceber, primeiro, qual é o real propósito que ela traz dentro daquilo que ela quer fazer. O que é que motiva o coração? O que vai fazer ela não parar no meio do caminho? Ela tem que entender com muita clareza quais são os ganhos para a vida dela, se ela conseguir de fato chegar no objetivo que ela já desenhou lá atrás, e o que ela perde se ela não fizer. O que você perde se você continuar a vida como tem sido até agora? Essa é a pergunta. Porque quando a pessoa começa a perceber todas as perdas que ela vai ter, ela fica muito mais motivada a investir.
Imagina que eu te levei no topo da montanha e depois eu te trago para a base e digo: o que você perde se você não subir? E é até agoniante, às vezes eu digo: olha, talvez eu nem vá para o céu, porque eu vou te fazer uma pergunta muito dura agora, mas eu quero que você entenda que eu não quero só que a mente entenda. O método que a gente criou, que está dentro do Despertando Potencialidade, na mentoria individual, para mim é muito claro. Eu não quero que a sua mente entenda, a sua mente já entendeu. Eu quero que seu corpo sinta isso. Eu quero que você use todos os recursos da sua neurologia para se levar a sério, para fazer essa mudança acontecer de fato na sua vida. E eu aprofundo muito nesse campo da perda. Aí existem várias técnicas para isso, para que a pessoa realmente sinta o que vai acontecer com a vida dela se ela não tomar a atitude que ela precisa mudar, que ela precisa tomar. Pode ser sem mim? Pode. Mas, óbvio, nesse momento eu estou me mostrando como um ponto de apoio. Mas se a pessoa levantar e disser: não, Eliane, olha, muito obrigada, eu amei, eu vou tentar sozinha, tá tudo bem, eu estou aqui disponível. Eu acredito que existe um ponto onde a pessoa está pronta para mudar. E olha, Neida, às vezes eu recuso o cliente. Quando essa dor de não conseguir é muito fraca, quando eu não vejo na pessoa a vontade de fazer acontecer, eu prefiro nem começar. Eu sou muito íntegra na minha entrega. Se eu achar que a pessoa não está no ponto para iniciar um processo profundo de mudança, porque eu vou levar ele no fundo do oceano, eu quero que ele também esteja junto comigo. Às vezes eu falo assim: eu vou estar 150% comprometida com você. E eu estou, de fato. Eu falo com meus clientes o tempo todo. Eu vou estar completamente comprometida. Eu quero saber se você está comprometido com você. Porque eu vou estar. E quando você fala isso com muita segurança, eu percebo que eu viro essa mão mesmo, sabe? Você já me disse isso várias vezes. Nossa, eu sei que a sua mão está lá. Eu sei que a sua mão está lá. Só se a pessoa não fizer. Falei, só tem um jeito de dar errado. Se o seu comprometimento com a sua própria vida for menor, for pequeno e não conseguir gerar a mudança. É a única forma. Mas se você estiver junto comigo pela vida que é sua, a gente vai conseguir. Então, são falas que eu trago, e lógico, e eu entrego, né? Porque você não pode prometer e não entregar. São falas que vão deixando o meu possível cliente, naquele momento, é um prospect, né? Vai deixando a pessoa muito segura de que eu sou a pessoa certa para conduzi-lo nessa jornada. Uma outra coisa que eu trago para aumentar esse engajamento, eu deixo muito claro qual é o método que eu sigo, como é a minha forma de atender. Porque, ó, por exemplo, você trabalha com terapias energéticas. Algumas pessoas não têm afinidade. Eu trabalho numa outra pegada, muito mais de objetivo, de alcançar, o que não está conseguindo, vamos buscar recursos internos para isso. Também trago o energético, porque ele está em tudo, mas não é o meu papel principal. Eu preciso de alguém que venha nesse ritmo. Se eu vejo que a pessoa não está com esse olhar, ou que isso não vai ser útil para ela na totalidade do que eu espero, eu recomendo outro colega, sem problema. Eu falo: quando você tomar a decisão realmente de fazer a mudança, você me procura. Eu não entro para perder, eu só entro se for para ganhar. Se eu pelo menos souber acreditar que eu vou ganhar, posso até não ganhar, mas eu preciso acreditar que a gente tem possibilidade de mudança. Sabe quando isso é muito útil? Quando alguém traz o cliente para você. Por exemplo, a mãe quer que eu atenda o filho. O marido quer que eu atenda a esposa, ou a esposa quer que atenda o marido, mas o marido não quer mudar. Você vai perder o jogo, porque ele não está comprometido com a mudança. Então, esse é um critério muito, muito forte para mim. Que o cliente realmente deseje a mudança. Eu vou dar o meu melhor para acordar esse desejo nele, mas se eu perceber ao final da sessão experimental que ele não está comprometido, eu acho que é mais íntegro nem começar. Tá tudo bem. Eu dou um livro, um material, uma ferramenta, um PDF. Fique à vontade. Se você, no momento que você disser: agora eu estou pronto, volta aqui que a gente vai fazer isso junto. Mas eu vou ficar no pé. Já sabe. Então eu deixo muito claro, sabe? As coisas assim, muito preto no branco,
com muita integridade, com muita transparência, para ele saber o que eu estou pedindo. E aqui é muito importante que seja um processo. O cliente que já pagou 10 sessões tem uma tendência a se comprometer mais do que o que paga um a um. E você vence as urgências do cotidiano. Aí, de repente, o celular dele quebrou. Ele vai ter que comprar um celular. Aí, sei lá, aconteceu alguma coisa na casa lá e vai ter que reformar porque o cano da cozinha vazou. E ele vai gastar aquele recurso. Se você deixa no 1 a 1, tudo é motivo para não ir. Uma outra coisa que eu trago assim da experiência. A percepção de preço, eu acho que é mais dolorido no bolso pagar 10 sessões de R$ 500 do que pagar 5.000. Entende? 5.000, você passa por aquela emoção uma vez, pagou, acabou. Pagou, vai pagar no cartão, mas já está lá. Agora, toda terça, tirar 5 notas de 100 do bolso e deixar, faz um tipo de pressão na pessoa, que é só uma percepção minha, que eu acho que não é tão útil, sabe? Eu quero que ele pode pagar parcelado de 10 vezes, se for o caso, se for necessário. Mas eu quero que ele esteja aqui inteiro. Não quero que ele venha para cá preocupado quanto ele vai pagar. Eu quero que ele venha inteiro para o processo de mudança. Por isso eu prefiro acertar pagamento de uma vez logo. Ainda que divida, eu quero dizer, eu prefiro ter só uma conversa sobre pagamento, para eu não ter que ter essa conversa várias vezes. Porque eu quero que o meu cliente se desconecte disso e se preocupe com ele. E eu sou tão firme de que isso é melhor que eu acredito e eu faço assim. Eu não vejo outra forma. Às vezes, o que eu vejo no coach, no terapeuta, que falta é você se contar uma história que seja congruente, verdadeira para você e que vai direcionar o seu comportamento na hora da sessão. Às vezes, na minha vida, várias vezes eu digo o que é que eu preciso contar para mim mesma para que eu faça isso funcionar. Eu preciso construir a minha própria história, o meu próprio discurso. Então, o que é que eu preciso acreditar para isso ser real para mim? E aí eu vou buscando. Então, sobre engajar o cliente, para mim é real que você presta um serviço muito melhor em um processo do que em uma sessão única. Imagina, você fez o baralho cigano. Eu nunca fiz, sabia? Sessão de baralho cigano. Vamos fazer. Você fez o baralho cigano. A pessoa se deu conta de um montão de coisa, de vários perrengues que ela tem lá na vida e coisas que ela tem para fazer. Mas ela não sabe como fazer. Ela não sabe como concretizar. Com o tempo, aquela consciência vai se dissolvendo, ela esquece que ela ouviu aquilo, e aí não deu em nada, como na constelação sistêmica. Nos processos de constelação sistêmica, por muitos anos, eu fazia a constelação e dispensava o cliente. Hoje, eu acho que isso é uma tolice. Porque ele vai precisar de apoio e suporte para tornar real aquilo que ele viu lá. Senão é só mais uma informação. E aí a pessoa se perde no meio do caminho de qualquer forma, entende? Então, anexar aí um processo vai ajudar você a estar lá, segurando a mão, acendendo a lanterna para que ele possa caminhar. Faz sentido para você? Muito, faz muito sentido. Tudo que você falou é sentido também no meu coração, né? Eu acredito que o processo vai auxiliar meu paciente muito mais, num um a um, né? Ele pode ter um grande despertar, mas é preciso fixar aquilo e viver aquilo mais para frente. E aí, às vezes, a pessoa fala assim: olha, então eu quero fechar com você, mas eu não posso hoje, eu posso tal dia. Como que você faz, Eliane? Tal dia a gente Interessante essa começa, pergunta. então? Às vezes eu começo a atender a pessoa sem ela ter pago. Depende muito do que aconteceu nessa conversa. Se eu achar que é uma decisão íntegra da pessoa, às vezes eu atendo pessoas assim que estão num sufoco emocional tão grande que é desumano largar. A questão chegou em mim. Não é o que eu mais faço e não é a preferência, tá? Eu estou falando de exceção, para que isso não vire regra. Então, às vezes a pessoa diz assim: olha, mas o meu cartão só dia 15 que eu vou poder passar, porque esse mês não dá mais nada. E eu falo: tudo bem, a gente marca dia 1º, dia 7 e dia 15. Mas você vai me atender sem eu lhe pagar? Você não sabe, esses são os clientes que mais me amam.
Porque isso prova que eu realmente me importo. E eu me importo. Então eu falo, tudo bem, não é sobre dinheiro, é principalmente sobre você. Então eu uso isso a favor do processo. Eu te disse que eu estou 100% comprometido. O que eu quero é que você honre com a sua palavra. E eu estou honrando com a minha. Eu não disse que eu estava 100% comprometida, eu estou 100% comprometida. Se você me disser, Eliane, pode ficar tranquila, eu vou honrar, tá tudo bem. Quando você liberar o seu cartão, você passa o cartão. Quando você receber, você paga. Às vezes, tem clientes que falam assim: eu não queria fazer no cartão, não uso cartão, eu posso ir te dando? Tipo, eu pago 1.000, depois eu pago 1.000, depois eu pago 1.000. Tipo assim, eu posso ir dando? Tá tudo bem. E a gente pode também, muitas vezes, marcar sessões quinzenais para caber no bolso daquela pessoa, de uma forma mais suave em vez de semanal. Outras vezes, o processo precisa de uma maturação, então eu marco quinzenal mesmo. Eu nunca falo que 10 sessões serão feitas em 3 meses, 4 meses. Eu falo, a gente vai começar com sessão semanal e vamos ver o que vai acontecer. Pode ser que elas virem quinzenais, mensais, a cada 21 dias, mas eu estou aqui para você. Depende muito mais do nível de resposta que você me traz. Algumas pessoas são muito rápidas em colocar em prática e implementar. Outras têm um tempo que não é tão rápido. Às vezes a vida traz um imprevisto. Então, tudo bem eu flexibilizar. A pessoa não é obrigada a vir toda semana, num desespero de acabar o processo. Então, acaba que meus clientes ficam mais tempo, normalmente mais do que 4 meses. Às vezes, a questão é longa. Então, imagina uma pessoa que está fazendo uma preparação para um concurso grande. Eu estou atendendo agora algumas pessoas que são candidatas à magistratura. E aí, essa pessoa vai ter um processo muito longo. Eu prefiro espaçar as sessões de uma forma que ela consiga me ter por mais tempo. Eu falo, eu quero que você me tenha por mais tempo. E aquela pessoa está numa correria, trabalha, estuda, não tem tempo para nada, não está com tempo nem para a família dela. Uma sessão semanal vai atrapalhar o processo dela. Então, eu começo a espaçar essas sessões e a gente faz super sessões para que ele consiga ter mais foco, mais determinação, mais motivação interna, mais concentração, o que ele precisar. Estratégia de estudo, o que ele precisar. Mas cada caso é um caso, né? Cada situação é uma situação. Eu tendo pessoas que só querem presencial e moram em outras cidades. Quando você estiver aqui, me avisa. Não tem o dia da próxima sessão. Né? Eu tenho uma cliente especificamente que é deputada federal e ela está muito no interior. Então eu falo para ela, pisou em Belém, me avisa, que eu vou ver um horário para atender você. Mas ela não está sempre aqui. Às vezes ela passa 2 meses sem vir e ela não quer online. Ok, tem uma regra, né? É o que você falou. É sistêmico, acho que é muito individual o processo, por isso que o atendimento chama atendimento individual, né? Então, eu individualizo muito isso de acordo com a disponibilidade, a necessidade, a rotina do meu cliente. E dá certo, tem dado certo. Bom, estou há 12 anos atendendo, né? Sempre. Tem dado muito certo. As pessoas veem que eu me importo. Eu tenho uma rotina, vou contar aqui para vocês também. Normalmente, às segundas-feiras, eu mando uma mensagem para todos os meus clientes do individual. Oi, tudo bem? Passando para saber. Aí não é uma mensagem que copiou, colou, não. Eu estou com uma cliente que tem uma questão séria para resolver com o pai. E aí, como foi a conversa com seu pai? Eu estou com uma cliente que a questão dela é uma crise séria no casamento e está no vai e volta, não sabe se separa, se não separa. E aí, como foi o final de semana? Conseguiram conversar? Então, eu trago a questão do cliente, ainda que ele esteja no intervalo. Isso que eu quero te dizer. Mesmo que ele não tenha feito sessão semana passada, eu quero que ele saiba que eu estou lá. E aí eu reservo tempo para isso, de tanto que rola a conversa, né? Eu tenho que ter um tempo disponível para fazer a pergunta, para ele responder e eu dar a devolutiva. E às vezes, nesse meio do caminho, eu falo, faz aquele exercício que a gente fez naquele dia, tal, tal, tal. Tenta desse jeito. Ó, vou te mandar um material agora, dá uma lida. Eu vou lá e entrego alguma coisa, se for o caso, que vai ser útil para aquela pessoa. Então, quando eu falo,
Eu vou segurar a sua mão, a gente vai mergulhar junto, a gente vai mergulhar junto. E tem cliente que nunca me convoca. Sou eu que convoco. Sabe? Tem cliente que vai ficar te perguntando, te pedindo coisas e falando, mas a maioria não tem essa liberdade. A pessoa acha que vai te incomodar, que está fora do contrato, mas eu convoco o tempo todo. Eles não esquecem que eu existo, porque eu não esqueço que eles existem, então eu não deixo eles esquecerem que existe um compromisso sobre alguma coisa. E aí isso me ajuda muito nesse sentido. Faz sentido para você? Muitíssimo. Muito. Você já Maravilhoso. botou cliente de castigo? Eu já botei cliente de castigo. No bom sentido, né? Tem uma cliente que ela fala que quer, mas ela não faz. Aí, da última vez, eu falei: eu só vou marcar a sua próxima sessão quando você fizer isso aqui. Não marco. Ai, não, mas eu queria ir conversar com você. Não, você está de castigo. Se você não fizer isso, a gente não vai fazer. Parece uma brincadeira, eu faço isso com muito bom humor até. Ai, meu Deus, tá bom, não, eu vou. Porque a gente tem um objetivo que é um projeto dela e ela não está fazendo. Vão acabar as 10 sessões e ela não vai chegar onde ela quer. Tem a ver com mestrado, tem a ver com um título de mestrado dela. E aí eu falei, não, a gente fez o acordo, você não cumpriu, a gente já fez 2 sessões depois e você toda vez tem 1 bilhão de desculpas. Você sai daqui totalmente comprometida. Mas bate um vento, esse comprometimento vai embora. Então, você só me tem quando você me disser que terminou essa parte aqui. Ela fez. Ai, tá bom, vou fazer, vou fazer. Ai, eu sou muito cara de pau. Ela brinca, sabe? Sou muito cara de pau. Me perdoa, me perdoa. Tá, pede perdão pro espelho. Eu falo muito isso. Vai lá no espelho, corre lá e pede perdão pra pessoa do espelho, que é ela que precisa de perdão. Só que eu acho que tem um diferencial, sabe, Eneida? Eu sou muito leve na sessão. Eu acho graça, eu faço isso rindo, brincando, não como uma bronca. O coach, especialmente, mais do que a terapia, o coach é muito famoso por ser rigoroso, né? Você tem que conseguir meta, meta, meta a qualquer custo. Eu não acredito nessa abordagem. Eu acho que se a pessoa conseguisse, ela não estava te pedindo socorro. Se ela está te pedindo socorro, eu tenho o mesmo olhar que você, ela já está fragilizada. Ela não está conseguindo ir só. Ela precisa de apoio. Então, eu sou muito empática, muito amorosa, muito leve, muito até brincalhona dentro dos processos, falando sério, mas com leveza. Eu não quero que isso vire uma obrigação, uma tortura para ele, entende? Na terapia a gente tem essa visão mesmo. Na verdade, o terapeuta, ele difere um pouco do coach exatamente por isso, porque o coach vai te dar alguns deveres de casa e aí a gente tem comprometimento. Na terapia, a gente tem comprometimento com os processos do inconsciente, do interno da pessoa. Então, às vezes, ela vai com o objetivo, não quero separar do meu marido, ou eu estou querendo separar do meu marido. E aí a gente vai encontrar lá dentro o querer separar, ou não querer. E eu não vou exigir assim, pessoa, já conversou com seu marido, então, para separar? Eu não vou fazer isso. Eu vou ouvi-la, acompanhar, estar ali para ela poder discutir, se entregar é, com as suas questões, com as suas dúvidas, com os seus sonhos, para que eu possa ser esse ouvinte carinhoso que a pessoa não tem na vida, né? Porque, na verdade, a gente vai seguindo a vida, vamos ficando adultos, né? E cada vez é mais difícil a gente ter um contato com um amigo, uma profundidade para conversar com alguém sobre um tema tão pessoal, e por isso a gente muitas vezes tem um terapeuta. Você falou aí da constelação, né? Que você acha um desperdício fazer uma constelação e depois a pessoa vai embora. Eu também. Eu acho que essas sessões de imersão, elas servem para te balançar e para trazerem conteúdo para o seu atendimento terapêutico, para o seu atendimento de coach, né, no caso. E para o atendimento terapêutico, eu não posso colocar tantas regras, porque afinal o que estou fazendo ali é um carinho. Então, por isso que eu mesma faço mentoria e terapia, que é completamente diferente. Mentoria é quase um coach, não é?
Você vai dando para a gente tarefas e a gente vai tendo que te responder. Quem responde tem sua mão, porque tudo que você propõe que a gente faz, você vai nos ouvir. Quem não responde vai ficando, vai chegar uma hora que você deve dar um cutucãozinho ali naquela pessoa. Na terapia, se a pessoa ela está trafegando, indo para aquele movimento, mas às vezes ela precisa dos 10 atendimentos para que ela vai limpando aquelas gavetas. Eu digo muito assim, você vai limpando os cacos pontudos que tem dentro daquelas gavetas, aqueles cacos de vidro que você foi juntando durante a vida. Às vezes ela precisa de 10 para fazer isso, sabe? E a imersão ali só deu uma chacoalhada. Não tem muito como eu chegar e falar assim, olha, se você não fizer tal coisa, nós vamos ficar sem nos encontrar umas 2 semanas para você dar conta de fazer. Porque senão eu posso deixá-la sem essa amiga, né? Sem essa pessoa que ela espera a semana toda para poder trazer. Olha, minha semana foi assim, 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 eu vi dessa forma, eu vi daquela outra, então estamos caminhando. Quero fazer uma pergunta, Deixa aproveitar eu aqui, ó. só te falar sobre isso ainda. Tá, Eu aprendi uma coisa na vida, sabe? Na vida e nos processos. Quando o cliente não faz, você precisa investigar por que não fez, porque isso também é uma questão. A pessoa não me contrata se ela não quiser, porque eu deixo isso tão claro. Se não for o momento, não precisa ser agora. Que ela não precisa contratar se ela não estiver realmente dedicada e querendo fazer aquilo acontecer. Então, eu pressuponho que quem contrata o meu processo individual ou a mentoria, a pessoa quer. Se ela não está conseguindo fazer, vamos olhar para o que está fazendo você não conseguir fazer, sem julgamentos. Em nenhum momento eu julgo o meu cliente. Ah, você não está afim. Não, ele não está conseguindo. Deve haver alguma coisa nessa matriz de significados que não está permitindo que o processo flua. Então a gente vai ali abrir aquela gaveta para olhar logo. Porque você disse que ia fazer. Mesmo assim você não encontrou tempo. Mesmo assim você não fez. Mesmo assim você se distraiu. Você quer mesmo? Eu confirmo. Você acha que isso é realmente importante para o processo? De 1 a 10, o quanto? E às vezes o meu cliente fala: Nossa, realmente, eu comi bola. É importante, eu vou fazer. E ele sai decidido a fazer. Mas a gente investiga. Eu não tenho nada purista no meu atendimento. Nem o coaching, nem a coach, tudo se misturou em mim. E aí nasce quem eu sou dentro desse atendimento. Então, eu nem diferencio muito um do outro. Lógico, quando a gente está fazendo algo em grupo, é diferente do individual. Em grupo, você vai dar a cadência e a pessoa tem que vir. E aí eu posso até dar um cutucão, mas eu não posso dar um atendimento, um olhar individual quando é em grupo, não é individual, né? Então, é diferente a pegada, mas o que eu puder fazer, eu vou fazer. Mas é claro que é diferente do cliente, do mentorado, seja ele coach, terapeuta ou o cliente de qualquer outra demanda, é diferente do individual. Por isso eu entendo que a mentoria em grupo, os programas, os treinamentos, eles são muito úteis para startar, para dar acesso àquele conteúdo de uma forma muito mais barata, até falando do ponto de vista financeiro. Mas às vezes a pessoa tem tanto potencial que ela tem muita sede. Aí ela contrata o individual. E aí a gente voa. Quando é alguém comprometido, a gente voa. É rápido, porque ela não precisa esperar o ritmo do grupo. Ela vai logo, no ritmo dela. E vamos lá, gente, o retorno financeiro do coach, da terapia, se ele for feito de forma profissional, paga isso de sobra. Então dá para fazer. Eu ajudo a pessoa, inclusive, a viabilizar. Sabia que eu já fechei vários clientes que a gente fez assim, coach e terapeuta especificamente. Você me paga metade agora, em tantas vezes no cartão, e a outra metade você vai me pagando à medida que você for fechando o processo. E super funciona. Porque eles fecham e me pagam. Até antes do cartão, até antes da parcela. Então, isso também é uma forma de eu mostrar. Eu vou fazer isso acontecer na sua vida. Eu brinco até. Eu falo, claro que eu vou fazer, eu quero receber. Claro que você vai ter cliente. Eu quero a minha parte. Então, eu fico brincando com isso de uma forma leve. Mas aí eles se comprometem, porque eles têm que me pagar. E eu não quero que tire dinheiro de outro lugar. Eu quero que tire dinheiro do processo que ele for fechando.
aí a gente está agarrado, não está nem de mão dada, né? A gente está abraçado ali naquela causa. Então, isso também funciona muito. Você condicionar, eu acho que é o nível mais alto de comprometimento que eu posso dar. Eu condiciono o meu retorno financeiro ao seu atingimento de meta. Não sei se tem alguma coisa mais que eu possa fazer para mostrar para o meu cliente que eu estou comprometida. Para mim, até agora, foi o maior nível de compromisso que eu consegui criar dentro das mentorias. E a pessoa reconhece isso e torna ela mais comprometida, sabe? É quase uma reciprocidade. Não, cara, você fez até isso para mim, eu vou ter que fazer isso acontecer. E eu vejo que a pessoa põe um gás a mais, sabe? Assim, no atendimento. Isso para mim tem sido muito legal também. E está funcionando. Está funcionando. Vamos lá, você tinha uma pergunta. Que lindo! Muito bom, né? Então, na conversa, antes de marcar experimental, porque a gente tem feito assim, né, Eliane? Eu acho que relacionar com o seu paciente, até com a pessoa que chega para você no Instagram e que sentiu ressonância com o seu conteúdo, com aquilo que você falou, de coração aberto, ela merece antes uma conversa com você ali. E eu também mereço uma conversa com aquela pessoa, porque eu não vou chegar assim, então vamos atender, vamos fechar um processo, sem nem saber que às vezes aquela pessoa não tem, eu não tenho como atendê-la, não seria eu, né? Eu poderia indicar alguém, não é o caso. Então, eu preciso conhecê-la melhor e ela me conhecer. Mas nesse processo de marcar experimental, na conversa mesmo, dessa proximidade que eu vou tendo com a pessoa, você tem algumas dicas para me passar? Como eu posso perceber se essa pessoa realmente está comprometida, que ela realmente está engajada a pagar o processo, porque eu entendo, inclusive, que você pagar o seu processo faz parte da sua investimento, né? Isso que você acabou de dizer aqui, eu me comprometo com o meu mentorado, inclusive de receber quando ele fechar o processo, porque eu tenho toda certeza que ele engajado vai fechar o processo, porque a gente já é experiente, a gente sabe dar alguns caminhos das pedras, né? Então, a pessoa que se comprometendo, a gente sabe que ela vai fazer paciente, vai fazer cliente, etc. Mas o que a gente pode elaborar melhor nesse relacionamento primeiro aí, com aquela pessoa que chega de grila, chegou pelo Instagram, ou chegou até indicado, assim que quando chega indicado já é um passo à frente, mas me diz aí. Vamos lá. Eu gosto daquele funil, né? Primeiro você atrai, depois você se relaciona, depois você vende ou não. Mas precisa desse funil. E se eu trouxer da atração direto para venda, eu corro o risco de gastar um tempo imenso atendendo quem não é o meu público-alvo. Eu gasto o meu tempo e o tempo da pessoa. Isso não é produtivo, isso não é útil também. Então, nós estamos aí no meio desse funil, no momento de relacionar. Algumas perguntas para mim me dão muita informação importante nessa hora. O que a pessoa faz? É uma informação muito importante para saber se esse é um cliente para o grupo, para o individual ou para eu entregar o material. Eu tenho uma crença de fundo aqui. Qualquer pessoa que me procurar para pedir esse apoio, essa ajuda ou esse serviço, ela vai levar alguma coisa. Eu nunca deixo a pessoa de mão vazia. Se a pessoa me diz assim, eu não tenho condições agora, eu não estou de jeito nenhum com tempo, ou com dinheiro, ou com disponibilidade para fazer de forma nenhuma, no mínimo, eu vou entregar um PDF, uma ferramenta, um livro, um áudio, uma meditação, alguma coisa que se encaixe na necessidade daquela pessoa, no mínimo. Ela vai sair de lá com alguma memória sobre mim. E eu tenho uma lista de clientes para, de vez em quando, eu entrar em contato. E aí? Mudou alguma coisa? Uma perguntinha só. Né? Ontem eu falei com uma pessoa que aconteceu isso, e eu falei, e aí, alguma coisa depois daquela nossa conversa? O que mudou? E aí ele me disse assim, eita, eu adoeci, internei, saí agora, mas ó, a semente está plantada, vou te avisando. Eu quero que a pessoa saiba que eu vejo. Sabe o eu te vejo?
Ok, mas isso aí não vai trazer para o individual. Estou falando de quem não vem, né? Quem vem para o individual? Algumas perguntas vão me direcionar. O que a pessoa faz, se ela está trabalhando ou não, porque existe um valor a ser pago. Às vezes ela não está trabalhando, mas ela tem alguém que patrocina. O pai, o marido, a esposa, sei lá, alguém. Tá tudo bem. Eu preciso saber se ela tem condição financeira para assumir esse processo. Porque senão, sabe qual é o risco, Eneida? Você faz uma sessão experimental fantástica, a pessoa fica louca para começar, mas ela não tem condição nenhuma para pagar aquilo e é horrível, é frustrante para ela. Sabe? É você saber que a solução está lá, mas você não tem acesso. Então eu evito que isso aconteça, sem julgar. Porque às vezes você acha que a pessoa não tem, e ela é que melhor te paga. Então tem que ser bem clara nisso, né? Então essa é uma coisa. Eu às vezes mensuro. De 1 a 10, o quanto isso está incomodando você hoje? De 1 a 10, o quanto você realmente quer tal coisa? Por que isso é importante para você? Sabe aquele processo da intencionalidade que a gente faz dentro da sessão experimental? Eu, às vezes, vou fazendo isso na conversa. Posso te fazer umas perguntas estranhas? Vou te fazer umas perguntas que talvez ninguém tenha feito. Por que isso é importante para você? Aí a pessoa me responde. Aí eu falo, ó, vamos subir mais uma camada? E eu estou conversando por letrinha. Às vezes por áudio, né? Ou no WhatsApp, ou no inbox do Instagram. Mas eu vou perguntando porque eu preciso saber se isso realmente é um motivo relevante. Não é para mim, é para a pessoa. Isso vai me filtrando. A pessoa que me responde a cada 3 dias, 4 dias, ou eu não consegui acender nela a percepção de que eu posso ser uma solução, um caminho de solução, ou ela não está comprometida. Então, quando eu vejo alguém que eu acreditei, mas a pessoa parou de responder, eu também olho para a minha comunicação. O que faltou eu dizer para ela perceber o valor da minha entrega? Às vezes eu ponho um depoimento, eu pego um print de um depoimento de outro cliente e digo, olha só o que aconteceu na vida dele. É isso que você quer na sua? Porque quando você vê o depoimento de outra pessoa, é mais forte, né? E aí a pessoa, opa, peraí, falou a minha língua aqui. E aí eu marco, quando eu marco a sessão experimental, em geral, eu não falo sobre sessão de fechamento. A minha sessão experimental, dentro do método, é muito investigativa. Eu preciso ter uma conversa com você antes, eu nem falo de preço. Eu preciso ter uma conversa para entender se eu posso lhe ajudar e se é o seu momento de mudança. Aí a gente marca. Então eu deixo isso muito claro, que essa conversa é para isso. E a conversa eu vou trazendo perguntas sobre, eu tento entender qual é o contexto que aquela pessoa está vivendo, se ela vai ter tempo para investir nessa mudança. Às vezes a pessoa não está atropelada demais, não consegue, né? Seja uma mudança prática, seja uma mudança interna. Então, é entender o grau de importância para entender a motivação e a disponibilidade, a vontade de fazer a mudança acontecer. Especialmente na terapia, às vezes o cliente só quer desabafar. Ele só quer culpar alguém, quer contar isso para alguém neutro. Aí você é a pessoa neutra. E aí, você falou ainda agora uma palavra assim, ela não vai ter aquela amiga. Você sabe que uma dos enquadramentos que eu utilizo na sessão experimental é dizer, nós não teremos uma conversa comum. Você não vai me contar o que você conta para os seus amigos, porque isso aí você já tem os seus amigos e você não precisa pagar para eles te ouvirem. Eu vou levar você onde você não vai só. Eu acho que um cuidado que nós temos que ter enquanto coaches e terapeutas é de não tornar essa conversa um desabafo. Porque isso aí ela faz com a irmã dela, não precisa de mim. E não precisa pagar a minha hora para isso. Quando o cliente é muito conversador, às vezes eu falo, ó, você está me pagando cada minuto, lembra aí. Estou falando para o bem dele. Isso é uma conversa paga. Vamos direcionar? Vamos voltar para o foco? Porque eu não quero que a pessoa não é íntegro para mim, entendeu? A pessoa me pagar para repetir uma coisa que ela já repetiu 50 vezes para todo mundo. Não, ela não precisa me pagar para isso. Algumas vezes a gente precisa do contexto para entender. Aí tudo bem. Mas não precisa ficar 1 hora falando disso.
E às vezes a pessoa está ferida emocionalmente, ela fica presa naquele looping. Sabe o que é pior? Ela tenta que você confirme, né? Já viu a pessoa que foi traída? A pessoa que foi traída, especialmente, seja na empresa, seja no relacionamento, ela está com raiva. Ela quer culpar alguém. E ela quer que você diga, é isso mesmo, você tem razão. Eu nunca vou dizer isso. Eu vou dizer o que em você fez você atrair isso. Quando foi que você deixou de fazer alguma coisa que deu espaço para isso acontecer? O que estava lá e você não queria ver? E que te levou até esse ponto? Eu vou instigar, porque eu quero levar o meu cliente onde ele não vai só. No desabafo, ele vai só. Ele não precisa de mim. Então, eu vou trazer perguntas para que ele possa ir para o caminho que ele ainda não viu, para ele abrir as portas trancadas dentro dele. E eu nunca me coloco como amiga. Eu atendo amigos. Olha que curioso. Pessoas que são minhas amigas, de fato. Mas dentro da sala, nós não estamos numa conversa de amiga. E já aconteceu de eu dizer assim, não, esse daí tu me conta lá no café depois. Agora, bora direcionar? Essa parte aí você me conta depois. Mas agora, vamos cuidar disso aqui, para a gente fechar isso, aí depois a gente pode conversar, porque é minha amiga. Mas eu não quero nunca que o meu atendimento seja uma conversa comum. E aí é uma regra minha. E eu não admito também que o cliente me conte várias vezes a mesma história. Eu falo, isso você já me disse. Você já falou na última sessão, não precisa repetir. E eu peço autorização. Você me dá autorização para cortar a conversa quando eu achar que você está se perdendo e te trazer de volta? Se a pessoa disse sim, porque eu sou, como é que eu posso dizer? Naquele momento, eu estou na terceira posição aqui de observadora. Eu estou consciente do que eu estou fazendo no processo. A pessoa, ela é cliente, ela só está trazendo. Quando eu estou como cliente, eu falo o que eu quiser, o profissional me direciona. Mas a pessoa está emocionalmente envolvida, né? Ela está na dor, ela está na mágoa, ela está na fragilidade. Se você deixar, ela vai fazer um desabafo. Aí passam 4 sessões, 5 sessões, ela não vê resultado nenhum. E a responsabilidade é sua também. Sim. Não é só do cliente, é sua, porque você que deveria direcionar. Aí ele fala: ah, não mudou nada. Quantas vezes, processo de anos e anos, você passou meses sem mudar nada? Eu gosto da terapia breve, sabe? Eu gosto dessa pressa de fazer a mudança acontecer. Porque eu acho que se você deixa muito maré mansa, a pessoa fica 10 anos para conseguir compreender um, dois, três pontos da vida dela. Então, eu gosto desse jogo interno, sabe? De abrir as portas fechadas, assim, para mim isso é muito importante. E fazer a pessoa refletir de fato. Aí eu, a habilidade de fazer perguntas, né? Perguntas que vão fazer a pessoa pensar no que ela não pensaria se não fosse você perguntando. Eu tenho uma pessoa que me atende. Eu tenho uma coach que me atende, que é quem me acompanha. E graças a Deus eu tenho essa pessoa. Passei por muitas pessoas e eu não conseguia ninguém. Imagina, gente, eu me investigo, né? Eu já me faço um monte de perguntas. Então, eu não sou uma cliente óbvia. Porque eu trabalho com isso, você trabalha com isso. Atender você deve ser super desafiador, porque você já é profundo. Então, quem me atende tem que saber que eu não quero ir colocar o meu pezinho na praia. Ou você me leva lá no fundo do oceano, ou não vai ser útil, porque mergulhar ali, eu já mergulho sozinha. E aí, quando alguém vai me atender, assim, processos, né? Não quando eu vou experimentar uma técnica, mas quando alguém vai me levar num processo, eu falo, você está pronto, né? Eu não sou uma cliente fácil, porque eu não quero ir no óbvio, o óbvio eu já tenho. E aí é muito curioso isso, assim, profissionalmente, né? Estar no lugar do cliente, buscar. E a minha coach chama Lídia. A Lídia, ela me leva muito onde eu não vou só. E eu a levo onde ela não vai só, a gente faz troca. E ela já sabe que o bicho pega. A nossa sessão, ninguém brinca na nossa sessão, porque nenhuma das duas é óbvia. A gente já se trabalhou muito, então é muito curioso até. Assim, eu vou muito entusiasmada para minha sessão com ela, porque eu já sei que vai ter uma porta, e eu estou muito aberta para ver o que eu não estou vendo. Aí isso é muito mágico para mim. Eu amo ser atendida também, eu amo ser cliente.
também. Mas eu não tenho muita paciência para esperar que o profissional consiga chegar na profundidade. Eu quero que ele mergulhe logo. Então, isso é uma conversa que eu também deixo claro, assim. Não me economize, não me poupe. Pode apertar, que eu quero é ser apertada. E aí, em geral, isso acaba acontecendo e para mim é mágico. Descobrir outras portas em mim é fantástico. Então, esse mesmo entusiasmo que eu tenho para mim, eu tenho sobre levar o cliente, sabe? Quando o cliente está na minha frente, eu fico. Em inglês a gente chama exciting, né? Assim, em português não usa excitado. Entusiasmada. Eu fico muito entusiasmada sobre conduzir o meu cliente também e fazer ele dizer: meu Deus, eu não tinha percebido isso. Eu amo quando isso acontece. Claro! Como que eu não estava vendo? Né? Ou quando eu faço a pergunta e a pessoa para e eu vejo os balõezinhos aqui na cabeça dela. Bingo, chegamos no novo lugar. Era isso que eu queria. Chegar no novo lugar é um objetivo do meu processo. Não sei se fica claro, assim, eu falando muito fantasioso, assim, que eu sou esse ser entusiasmado, né? Você sabe, eu sou assim mesmo, na vida real. Respondeu sua pergunta? Sim, ainda. Eu acho que já está chegando o momento, né? Já está dando 1h30. É, mas se você tiver alguma outra pergunta, pode fazer. A gente já está aqui. Então, vou pegar o resumo. Eu posso perguntar do meu funil, porque eu tenho um grupo do WhatsApp, né? Sim, o que você quiser. Eliane, eu tenho um grupo de WhatsApp. Por lá eu sorteio terapias não só minhas, como também dos meus mentorandos, dos meus colegas, pessoas que eu sei que fazem uma entrega bacana com relação à terapêutica. Então a gente ali sorteia diversas terapias, não só as que eu atendo, mas também a outras, para que as pessoas possam experimentar esse mundo novo. Então, eu sempre convido as pessoas, né? As pessoas que também chegam e não têm possibilidade de entrar ali naquele momento num processo terapêutico comigo, eu convido elas a estarem ali no grupo, porque lá elas vão ter muitas oportunidades. E aí, como é um grupo silencioso e eu não falo muito ali, às vezes eu gostaria de incluir alguns momentos em que eu vendesse, né? Na verdade, não é vender, é ofertar algum Sim. serviço que eu creio que vai ser maravilhoso, que vai fazer diferença na vida das pessoas. E eu gostaria de colocar ali, gente, olha, esse mês vou atender principalmente com alguma terapia que às vezes eu tô com vontade, né? Porque às vezes a gente fica com vontade, a gente tem uma gama de atendimentos, eu tenho meu próprio método. Mas às vezes assim, nossa, tem tempão que eu não uso análise corporal. Então eu vou ofertar lá para quem tiver interesse, curiosidade, receber. Mas como eu posso trabalhar melhor esse funil de vendas? Porque eu entendo que é um funil, né? As pessoas estão ali. Algumas já são atendidas por mim e outras ainda estão me conhecendo. Você tem algumas ideias bacanas? Aí, vou te dar algumas ideias que estão me surgindo aqui, você falando. Uma coisa que eu acho que super funciona é ajudar o seu possível cliente, a pessoa do grupo que já está sendo muito beneficiada, a contribuir com você. Eu acredito muito no equilíbrio, sabe, Eneida, do dar e do receber. É ruim quando você só recebe, recebe, recebe. Eu acho que os clientes que só recebem, eles de alguma forma escorregam. Ele não, é como se a dignidade fosse roubada. Então, por exemplo, eu vou fazer uma aula secreta, uma aula ao vivo, exclusiva para vocês, em que eu vou aplicar a técnica tal, 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 XYZ. Para você participar, a única coisa que você precisa é trazer mais duas pessoas. Você vai falar com essas pessoas e vai me passar o contato delas e a gente vai para um grupo só dessa aula. De alguma forma, essa pessoa trouxe um ingresso. Ela não tá me fazendo, eu não estou fazendo favor para ela. Ela me trouxe duas pessoas, três pessoas, quantas você achar. É uma forma. Todo mundo tem amigos. Para facilitar a vida do meu possível cliente, às vezes eu digo assim, ó, eu criei um texto convite aqui. Eu vou colocar aqui no grupo. Se você quiser usar esse texto, aí eu já crio um roteiro, entendeu?
como se eu fosse a pessoa falando. Eu criei esse texto convite. Você pode mandar nos seus grupos, você pode mandar onde você quiser. Quem indicar mais de 15 pessoas ainda vai ganhar tal coisa. Aí você cria um movimento. E no texto eu falo em primeira pessoa. Então, digamos, eu boto lá no grupo um texto. Oi, tudo bem? Eu não sei se você já conheceu a terapia transpessoal, mas eu estou num grupo junto com uma terapeuta que chama Neida Hanna. Eu escrevo isso para eles mandarem. E ela vai fazer uma aula secreta e ela abriu vagas para convidar novas pessoas. E eu lembrei de você. Ó, nessa aula ela vai ensinar X, Y, Z. Ou ela vai mostrar como alcançar X, Y, Z. Você tem interesse? Se você disser, me responde aqui que eu te mando o link do grupo. Aí eu já mando, quer dizer, a pessoa não tem trabalho nenhum. O trabalho dela é pegar o texto que eu mandei e mandar nos grupos dela e mandar para os amigos dela. Porque às vezes a pessoa não convida porque ela não sabe nem o que falar. Mas eu sei o que eu vou entregar. Então, isso acaba trazendo pessoas, é uma forma de trazer quem está fora do grupo. Os grupos de WhatsApp, para mim, eles são fabulosos para trazer cliente. Fabulosos. E está no seu controle, tem uma série de vantagens. Só que, às vezes, você já matou a fome. Você deu tanto alimento, a pessoa fica lá esperando. Quando vem, ela aproveita. Ela não está na intenção de fechar. Então, tem que ficar renovando esse público. Às vezes, a pessoa entrou por gentileza. Ela nem queria mesmo, ela só está lá. Às vezes, está arquivado no celular dela, ela não está nem vendo o grupo. Porque é tanto grupo. Então, essa novidade converte. Aí, aquele primo dele que chegou agora, a prima dela que entrou agora, vai prestar mais atenção do que a que está lá há um ano. Sem dúvida. Você olha grupo que você já está há mais de um ano, para de olhar. Natural. Você para de olhar. Porque tem 1 milhão de grupos no celular de todo mundo. Tem que ter essa consciência. Então, renovar o público vai trazer essa conversão mais fácil. Aí, na aula secreta, você tem que entregar algo de muito valor. Fato, não é faz de conta. Você tem que entregar algo fantástico. O meu objetivo em aulas secretas é que a pessoa diga: Meu Deus, se em 40 minutos ela fez isso comigo, eu imagino o que ela pode fazer no individual. Eu imagino como é fazer um curso com ela. E você termina a aula fazendo uma oferta do que você tinha a intenção de divulgar, né? Mas não pode, o que eu vejo que muitos coaches terapeutas erram é que eles usam essa aula secreta só para vender. Gente, ninguém é bobo. Não. Na aula você vai entregar uma solução incrível para uma coisa, e não para tudo. Você vai fazer a pessoa sair de lá encantada e com algo concreto para ela. Quando ela tem isso concreto, a aula secreta tem que ser rápida. É 40 minutos. Porque se for 3 horas, primeiro, um monte de gente vai sair antes de você ofertar. Não faz sentido. A não ser que você tenha um conteúdo muito relevante que a pessoa não queira piscar. Mas, em geral, essas aulas secretas são experiência, na minha percepção. Eu não entrego conteúdo. Se eu tiver que escolher entre entregar um conteúdo ou provocar uma experiência, eu prefiro provocar uma experiência. Então, você vai entregar o exercício. Não precisa fundamentar, não precisa dar a teoria, porque senão vai ficando longa, mas a pessoa vai sair com algo concreto que ela vai mudar na vida dela. Aí, com isso concreto, você vai falar no final. Imagina, isso aqui é uma gota no oceano que eu entrego no curso tal. Isso que vocês viram é uma amostra do que a gente consegue fazer no processo terapêutico de 10 sessões. Se você, depois disso, tem interesse, se tem um bichinho aí dentro de você, fala comigo aqui em privado, porque eu quero conhecer você. Aí você vai fazer a sessão experimental. Mas você não vai dizer, porque eu vou te chamar para uma sessão de venda. Você vai dizer, eu quero conhecer você. Eu quero conhecer você e quero ver se eu realmente consigo te ajudar. Aí a pessoa vai e fala com você, entendeu? Eu acho que já é um bom funil, rápido. É rápido. Você vai ter a ajuda da comunidade para trazer.
E dentro desse próprio grupo, você pode criar isso de uma forma exponencial. Então, eu tenho o grupo A. Aí o grupo da aula secreta é o grupo B. Quando está pertinho da aula, lá no grupo B, eu faço de novo esse jogo de indicação. Você que chegou aqui agora, não. Tem gente que você conhece que está na mesma situação que você? Coloca uma enquete. A pessoa respondeu, você vai lá no privado dela. Eu quero te ajudar. Vamos fazer o seguinte? Se você trouxer X pessoas, eu vou te mandar aqui já o roteiro, você manda para os seus amigos. Olha como isso vai chegando. Se vierem 15 pessoas de você, eu vou te dar uma sessão individual. Já é experimental de novo, já foi tudo para o mesmo lugar. E aí você vai na sessão experimental, se você faz uma sessão íntegra, você realmente vai entregar algo de valor, é fato. E a pessoa vai entender se ela quer ou não contratar você. Você vai fazer todo o possível para isso acontecer. Se tiver, a gente também não vai botar pelo em ovo. Se está tudo bem, a gente também não vai criar problema só para a pessoa contratar, né? Mas se você vê que pode ajudar, você ajuda. Se você faz isso estruturadinho, bonitinho, você não vai ter nem horário para atender todo mundo. Tanto problema, né? Maravilhoso, amei. As orientações sensacionais. Última pergunta. Aqueles clientes, pacientes, aquelas pessoas que acabaram chegando para você porque você fez um conteúdo que chamou a atenção dela, convidou para algum evento que você está fazendo, né? E ela fala assim, mas eu não sabia que era pago. Como é pago, eu não acho que devo pagar por algo espiritualista, por algo que vá me ajudar energeticamente. Eu acho que essas trocas têm que ser gratuitas, né? Lamento, mas eu não invisto. É praticamente a pessoa fala isso, eu não invisto na minha parte espiritual. Eu acho que tem que ser dado. Acho que tudo com relação ao espiritual tem que ser dado. Como que a gente faz? O que você acha que a gente pode trabalhar com essa pessoa, Eliane? Eita objeção boa, né? É objeção boa, né? Essa, quando a pessoa diz, uma vez uma pessoa me disse assim, ela foi para uma constelação que eu fiz como representante, e quando ela acabou, ela falou, ai, amiga, eu quero, preciso muito disso, não. Eu falei, então tá, vamos marcar? Nessa época, eu abri a minha agenda de constelação toda terça-noite. Toda terça-noite eu constelava alguém e chamava pessoas para assistir. Falei, você quer da terça que vem? A gente já marca terça que vem. Ah, tá. Quando foi na sexta, perto da terça-feira, eu mandei a mensagem que eu já tinha prontinha, falando de valores, como é que ela queria acertar. E ela ficou ofendida e brigou comigo. Bem que eu devia ter desconfiado, que não podia ser de graça. Eu falei, passado, me acusou. Aí, essa pessoa é dentista, é cirurgiã de cirurgia bucomaxila. E eu falei, se chegar um cliente no seu consultório e pedir, já que você é tão boa em fazer extração de siso, você pode fazer o meu de graça? Você faz? Eu vivo disso. Esse é o meu trabalho. Então, sim, ele é pago. É a minha hora de trabalho. Você está contratando uma hora de trabalho, é um trabalho. Sim, pode ser de graça. Eu faço um trabalho voluntário para uma igreja. Só que lá tem uma fila imensa, mas se você quiser entrar, é uma opção também. Todos nós fazemos trabalhos voluntários. Isso está na missão, está no propósito. E eu sou a favor de fazer trabalho voluntário para quem não pode pagar ou quando eu estou envolvida num projeto. Digamos, uma pessoa me chama para fazer parte de um trabalho de uma ONG que ajuda famílias em situação de risco, tal. E eu me proponho, eu vou fazer um atendimento por semana, dois, enfim, um final de semana inteiro, de graça. Pode chegar uma pessoa milionária lá, não vou cobrar. Pô, eu me propus. Beleza, é a causa. Tudo bem. É uma situação. Ou uma troca. Às vezes, não sei se você participa, eu já participei de grupos de mulheres. E aí, naquele grupo, num determinado momento, eu falei, eu quero dar uma constelação. Não é sobre dinheiro. É uma troca, eu quero entregar algo do que eu tenho para vocês. Aí é uma troca. Tudo bem, atender de graça. Mas profissionalmente eu deixo muito claro, é o meu trabalho.
Tipo, eu não posso deixar que o meu aluno me ligue para ficar conversando todo dia, porque o que eu faço é isso, trabalhando, né? No meu aluno isso não acontece, porque meu aluno é coach ou é terapeuta, ele já entende o jogo, tá mais fácil para mim, né? Então, a pessoa pode dizer isso se a pessoa chega para mim e fala assim: eu acho que o que é espiritual não pode ser cobrado. Eu diria: que bom, eu respeito o seu ponto de vista, que interessante ver isso, né? E também, você não discorda das pessoas, você valida e põe a sua opinião, né? E também vejo que nós vivemos uma experiência material. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material, e esse é o meu trabalho. Respeito e acho todos os trabalhos dignos, inclusive o meu. Todo trabalho é digno, inclusive o meu, não estou fora dessa fila. Todo trabalho merece retorno financeiro. Todo trabalho deve ser pago, inclusive o meu. E posiciono, talvez essa cliente não seja cliente para você. Existem vários órgãos, instituições, igrejas que fazem trabalhos espirituais gratuitos. E isso é maravilhoso. Inclusive, eu participo de um trabalho gratuito em tal lugar, se você participar. Lá é gratuito, mas se você quiser contratar, esse é o preço. E acabou. A diferença do trabalho gratuito é que aqui você vai ter X, Y, Z. Entende? Igual quando você está vendendo um processo completo, eu falo, a diferença é que aqui você me tem. Se eu for dar uma palestra e você assistir a minha palestra, eu posso fazer na palestra o mesmo exercício que eu farei no individual. Mas eu não posso dar meu telefone para 90 pessoas me ligarem. Concorda? No individual, você tem acesso ao meu telefone pessoal. Eu vou estar do seu lado, eu vou segurar a sua mão, você vai ter toda a minha atenção, que em um trabalho gratuito eu não tenho como oferecer, porque meu dia tem 24 horas, igual de todo mundo, né? Então, tem alguns argumentos que você vai fazer a pessoa fazer a distinção. Talvez não seja maldade. Talvez essa pessoa tenha crescido com essa crença. Contar uma coisinha aqui da minha história bem rápido para você entender por que que hoje eu sou tão tranquila de falar isso. Na minha história, tem um trabalho voluntário dentro da igreja de evangelização, né? Eu comecei a entender que as pessoas podiam se transformar dentro da igreja. Quando eu tinha 15 anos, até contei outro dia nos stories essa história aí. Eu tinha 15 anos quando eu me vi diante da transformação humana dentro da igreja. Ah, tem um rios meu, depois você vai lá ver, que eu tô de rosa. E eu conto essa história. Quando eu conheci a PNL, muitos anos depois, eu pensei, meu Deus, aquilo que a gente fazia lá tem estrutura. Dá para viver disso. Nossa, eu fiquei muito feliz que dava para viver. Presta atenção, eu era dentista. Eu sou dentista, mas eu trabalhava como dentista. Para o dentista atender, ele precisa de um aparato de coisas, né? Equipo, broca, caneta, sala, consultório, material para caramba. Então, eu sempre tive tranquilidade de cobrar na odontologia. Estava justificado. Quando eu comecei a atender como coach, Neida, eu dizia, meu Deus, a pessoa vai pagar para conversar comigo? Mas eu sempre conversei de graça. Por que a pessoa vai pagar? A pessoa vai pagar para se aconselhar, nem é aconselhar, né? Mas foi minha primeira percepção. A pessoa vai pagar para eu fazer com ela muito do que eu já fiz voluntariamente a vida toda. E eu achei muito estranho isso. Eu tinha muita dificuldade para cobrar. Porque eu achava que não era. Como assim você vai pagar só para sentar na minha frente e falar? Não existe cobrar por isso. Eu falava isso mesmo. E aí eu comecei a querer fazer cursos e tinha que investir. Comecei a pensar, não, mas esse negócio, né? Custa caro para mim também. E eu comecei a ver o efeito nos meus clientes. A melhor coisa para você se autorizar a cobrar é ver efeito na vida da pessoa. E eu comecei a me contar uma outra história. Então, vou te contar aqui, até pecado, gente, para quem gosta muito de salão, desculpa, mas foi essa história que eu me contei. Falei, a pessoa paga R$ 300 num penteado e numa maquiagem, que ela vai lavar e vai sair, então ela pode pagar R$ 300 na minha sessão, que não vai sair dela mais. Aí eu comecei a fazer comparações com coisas que acabavam rápido. Foi mais fácil para eu entender que eu podia cobrar. Agora, imagina só, que um monte de gente só vê isso como voluntário. Então, é normal a pessoa duvidar.
achar que não pode cobrar, porque às vezes essa pessoa vem de uma vida na igreja em que o pastor, o padre, faz um aconselhamento e não cobra. E tá certo, é aquele propósito, né? Então a gente também precisa dar uma informação concreta para a pessoa conseguir fazer essas distinções. Às vezes é só falta de informação. Parece petulância, mas é só uma falta de informação. De que a gente não está ali num grupo de amigos para constelar. Eu estou trabalhando. É parte do meu trabalho, da minha entrega para o mundo. E eu sou muito orgulhosa de fazer isso. Estou muito feliz de fazer isso para o mundo. Não acho que está errado eu cobrar. Mas a outra pessoa nunca viu por essa perspectiva. Eu não tinha visto por essa perspectiva sendo coach. Imagina a pessoa que está solta no mundo. Ela viu. Gente, tem que ajudar a ver. Então, para mim, isso fica claro dessa forma e eu falo. O que é, fica suave. Faz sentido para você? Muito, muito sentido. E assim, a gente acolhe com todo carinho, né? Quando a pessoa chega com essa objeção, coisa espiritual não devia ser cobrada, você está cobrando, me assustei, né? E às vezes nem é muito, às vezes, na verdade, é um valor popular para um evento continuar acontecendo, né? Então, eu sempre tento explicar com muito carinho, geralmente aquelas pessoas voltam depois e elas desejam um atendimento individual, que é isso que você trouxe, né, Eline? Aí a gente vai mostrar, olha, no individual, isso é meu trabalho, né? Se eu estivesse atendendo ali no grupo, a gente estava cobrando um valor popular só porque a gente estava pagando o local e os materiais, mas aqui no individual a gente tem uma outra conversa, porque eu precisei deixar aquele salário estável para estar trafegando só nesse mundo terapêutico, para eu estar bem, para eu estar completa, só para você, né? Para E quando vamos você lá. chegar, que eu Eu esteja não, alinhada. eu não posso prometer para você que você vai viver melhor, que você vai acessar a prosperidade, a abundância na sua vida e realizar seus sonhos se eu mesma não estou fazendo isso na minha. É, Então, né, eu outro dia ouvi falar de um coach que cobra 150 mil processo. Eu falei, eu quero que cobre 300, porque um dia eu quero ser a que cobra 150 mil também. Vai ter gente que pode pagar, vai ter gente que não pode pagar, gente. Quem não pode pagar vai contratar outro e tá tudo bem. Porque cobrando 150 mil, eu não preciso atender todo dia um monte de gente também, né? Mas que bom que ele chegou nesse patamar, tá tudo certo. Ele deve gerar um retorno maior que isso. Porque o meu compromisso, quando eu coloco o meu preço, é que o retorno, seja ele objetivo ou subjetivo, que às vezes não é dinheiro o retorno da pessoa, ele vai estar pagando barato para conseguir o que ele consegue. Então, na minha cabeça é sempre assim, eu preciso fazer uma super entrega para que a pessoa, eu amo quando o cliente chega assim na segunda, terceira sessão, ele fala para mim, já valeu o que eu paguei, já valeu o processo. Então, eu sou muito focada em entregar muito bem para que a pessoa não saia com a sensação de que ela pagou demais. Não, ela pagou, tipo, pouco diante da transformação que vai acontecer na vida dela. E aí, dessa forma, eu acho que isso fica mais tranquilo internamente para mim também. Eu me sinto totalmente autorizada a cobrar quanto eu cobro. E eu acho que isso é uma coisa que tem que ir aos pouquinhos, de verdade. Eu sempre acho que você deve começar cobrando o menor preço possível, para que você não crie uma barreira interna. Quando você começa a ver os resultados desses clientes, você vai ter autorização interna para cobrar mais, aí você vai subindo, a sua entrega vai melhorando, você vai pegando mão, experiência, conhecimento, e aí você vai podendo aumentar seu preço de uma forma que fique congruente para você. Entende? Eu tenho vários mentorados que começaram cobrando R$ 50 a sessão. R$ 50 a sessão está bem barato. Sabe o que aconteceu? A pessoa veio, trouxe a irmã, a filha, o primo, porque era 50. E aí, ele fez a 50 para aquele grupo, depois 75, 100, 150, 200, 250. Mas quando você chegar a 250, você já está com muita mão de atender. Você está melhor profissionalmente, você está mais competente. Tem que começar. Eu cobrava R$ 100 minha sessão. A primeira sessão, o primeiro pacote que eu fechei foi R$ 1.000, 10 sessões. Achava tão legal a pessoa pagar R$ 100 para conversar comigo, na minha cabeça. É óbvio que eu não tinha um
20º, não tinha nada do que eu tenho hoje, quase nada. Eu tinha feito uma formação. Verdade a pessoa me pagar, porque eu nem sabia fazer quase nada. Eu fui até bondade, né, do cliente. Eu devia até devolver, menino, porque eu fiz tanta besteira nesses atendimentos. Eu estava começando, eu não sabia o que eu sei hoje. Então, é uma valorização que acontece porque a sua competência vai se desenvolvendo também. Minha primeira cliente começou a chorar. Eu tive um cliente pagante e tive uma experimental. Minha primeira pessoa da minha vida que eu fui atender. Foi tão curioso, eu levei ela para um café que ficava vazio à tarde. E era um café chique, sabe? Super bonito, tal. Eu levei para lá, grande, ficamos num cantinho. Essa moça começou a chorar. Chorar de soluçar. E eu fiquei desesperada, não sabia o que fazer com ela. Minha sessão começou 3, acabou quase 7 da noite. Eu engatada, gente, eu não sabia o que fazer. E ela chorava, e falou da mãe, falou do pai, me contou todas as histórias. Eu não sabia fazer enquadramento, eu não sabia direcionar, eu não sabia mudar o assunto, eu não sabia quebrar estados, eu não sabia. Aí eu não fechei, porque eu fiquei desesperada. Então eu nem falei de preço. Falei que eu ia ligar, fiquei muito engatada. Se ela me pagasse R$ 50 por essa loucura que eu fiz com ela estava me fazendo uma caridade, né, de me pagar, porque nem eu estava pronta. Então, a gente precisa entender o momento que a pessoa está. Você vai numa formação em coach, manda você cobrar 3.500 o programa. Não é que é pouco ou que é muito. É que a pessoa não tem autorização interna para cobrar, ela não faz nada, ela paralisa. É pior. Era melhor ela receber 100 ou sei lá quanto, um valor menor, mas plena, inteira, se sentindo bem, do que ela tentar cobrar mais e se sabotar. Então, eu recomendo para os meus mentorados quanto que você tem autorização interna para cobrar. Quanto é que fica barato? Eu quero que seja barato, inicialmente. Pode ser que essa pessoa atenda 2 baratos e ela já diga, não, Helene, esses dias um mentorado meu falou assim, eu cobrei 1.500 o programa e na hora ele falou, quer que eu passe um Pix? Eu fiquei até impressionado, porque a pessoa pagou de uma vez. Se eu tivesse cobrado 200, ele ia pagar. Eu falei, a questão não é quanto o cliente ia pagar, é o quanto você está autorizado a cobrar. Você está bem para cobrar 200? Você acha que vale? Ele vale, super vale. Então pronto, daqui para frente você cobra. Está tudo bem. Sem desespero, não é o dinheiro. É muito mais sobre uma sensação, uma percepção interna do profissional sobre quanto ele cobra. Aí ele vai leve. Faz sentido? Bastante. Que bom. Eu amei encontrar você nesse lugar, né? Porque a Também. gente se encontra em outros momentos, mas nesse lugar de poder ser direta nas suas perguntas. Eu espero muito ter contribuído. Quero que você me conte tudo o que aconteceu. Vai escrevendo, vai, olha, Eliane, isso mudou, isso aqui foi diferente. Né? Eu sei que você está vivendo um momento muito especial, quase mamãe. E é lindo ver seu empenho, sua dedicação. Eu sei que isso é um propósito de vida para você, vai muito além de um trabalho, né? Como é para mim também, a gente se encontra nesse propósito. E qualquer coisa que você precisar, vai me chamando, me chama no Instagram, me chama no WhatsApp, me chama no que você precisar, e a gente vai se ajudando e contribuindo aí uma com a vida da outra. Tá bom? Tá bom, te agradeço imensamente ter pegado minha mão mais uma vez e aqui ter me trazido tanta clareza, tantas ideias que eu vou colocar em prática e depois a gente vai ter bons resultados para a gente poder comemorar juntas. Vai Um sim. beijo para todos que assistem, né? Um beijo no coração, que seja aqui inspiração para vocês, né? De alguém que Amém. todo dia acorda com muito propósito de se tornar esse terapeuta cada dia melhor para que o outro possa se servir desse melhor que eu estou agregando na minha Amém. vida. É isso mesmo. Só para quem está aqui assistindo, nós temos um programa, chama Despertando Potencialidades. É um programa para coaches terapeutas que querem vencer as suas inseguranças, querem lotar a agenda, querem ter carreira sólida, querem poder viver desse propósito. E dentro desse programa, nós temos 4 pilares. Num primeiro pilar, a gente trata das crenças, o que você acredita. Reprogramação profunda de crenças. Enquanto você não acredita no que você faz, dificilmente você vai ter esse discurso, essa fala, essa comunicação interna para seguir. Então, nós trabalhamos as crenças. No segundo pilar, nós trabalhamos a atração, você se tornar um imã de clientes. No terceiro pilar, a conversão, aqui a nossa conversa foi muito sobre conversão, né? Sobre você conseguir transformar aquela pessoa que você atraiu em um cliente pagante, né? Que ele contrate seus serviços.
E no quarto pilar, nós falamos sobre atendimento, uma estrutura de atendimento, ferramentas, como começar, o que fazer entre uma sessão e outra, como criar expectativas para que o cliente venha para a próxima sessão mais comprometido. Então, é um programa muito completo, com N bônus, até script de WhatsApp. Você vai ter lá dentro mesmo modelos de posts para você fazer, toda uma estrutura para que você possa criar uma carreira sólida. Sejam todos muito bem-vindos, quem quiser vir, né? E assim como a Eneida, a gente vai criando uma relação muito próxima, vocês estão vendo aí, né? A gente abraça e não larga mais, né, Eneida? Isso Abraça mesmo. e não Eu larga. faço muita alegria de fazer parte dessa turma toda do Despertando Potencialidades. E se é para melhorar, Que que seja seja logo. logo. Muito bem. Um beijo, princesa. Fica com Deus. Gratidão.